paz. Amém. Vamos orar, fique de pé no seu lugar, neste momento. Vamos fazer uma oração. Deus abençoe a vida de todos vocês que adentraram aqui essa noite, que se dispuseram a adorar o Senhor nessa noite. Uma noite de comunhão, uma noite de ceia do Senhor. Que nós possamos ter este momento maravilhoso que Cristo deixou para mim e para você. Feche teus olhos, coloque a mão no seu coração, fique à vontade. Vamos orar. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, aqui estamos, meu Pai. Bom é estar na tua casa, te render graças, louvar ao Senhor, porque a tua palavra diz que todo aquele que tem fôlego deve louvar ao Senhor, e o Senhor nos deu o dom da vida, e aqui estamos, meu Pai, para glorificar e exaltar o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor que entregou o teu Filho naquela cruz, que levou sobre si os nossos pecados, e o castigo que nos dá a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Muito obrigado, Senhor, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Muito obrigado pelas tuas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te glorificar, porque Você é um Deus zeloso, um Deus que tem cuidado de nós. É o Senhor que tem abençoado a nossa família, é o Senhor que restaurou as nossas vidas, e não há palavras, meu Pai, que nós possamos dizer que vai exaltar o Senhor, meu Pai, da maneira que o Senhor deve ser exaltado. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso. O Senhor tem cuidado, meu Pai, dessas famílias, dessa igreja. É o Senhor que tem zelado, meu Pai, por cada um que aqui está. É o Senhor, meu Pai, que tem abençoado casamentos. É o Senhor que tem abençoado os filhos. É o Senhor que tem abrido porta de emprego. É o Senhor, meu Pai, que não tem deixado faltar nada para o teu povo, porque o Senhor é o nosso Deus provedor. O Senhor é o Deus que abençoa, meu Pai, cada um que aqui está. Por isso, meu Pai, nós queremos te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, meu Pai, por tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Que a tua misericórdia, a tua graça venha ser derramada sobre a tua igreja. E que através, meu Pai, da tua palavra venhamos ser alimentados. Que através da tua palavra, meu Pai, o nosso coração venha ser quebrantado e contrito. E possamos, meu Pai, aprender um pouco mais de ti, para podermos compartilhar, meu Pai, a tua palavra de tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. Porque a tua palavra, meu Pai, é poderosa. É a tua palavra que vai quebrando os grilhões. É a tua palavra que vai quebrando as cadeias. É a tua palavra que vai jogando por terra toda palavra de maldição e contrária que não provém do Senhor, meu Pai. Por isso vai abençoando cada irmão desta igreja, vai abençoando, meu Pai, essas famílias do bairro Primavera, vai colocando a tua mão, meu Pai, porque o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus todo poderoso, o Senhor é um Deus todo majestoso, e assim como o Senhor, meu Pai, cuidou daquele povo que saiu do Egito, e ali no deserto, meu Pai, o Senhor derramou o maná. Ali no deserto o Senhor enviou a carne. Ali no deserto o Senhor fez água sair da rocha, meu Pai. Nós temos a certeza que o Senhor tem cuidado de cada um desses irmãos. Mas nós estamos aqui, meu Pai, para buscar o reino de Deus e a tua justiça. E cremos que as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas, meu Pai. Mas estamos aqui para te buscar. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Que o teu Espírito, meu Pai, venha fluir neste lugar. E que cada pessoa, meu Pai, que adentrou aqui venha crescer na graça e no conhecimento da tua palavra. Obrigado, Jesus. É um dia de gratidão. É um dia, meu Pai, de exaltar o teu nome através da oração e do louvor. Porque o Senhor, meu Pai, nos constituiu para louvor da tua glória, Senhor. E nós te louvamos nesta noite, porque estamos no esconderijo do Altíssimo, meu Pai. O Altíssimo é o Senhor. E todos os dias queremos ficar debaixo das tuas mãos potentes e poderosas, que nos guarda, meu Pai, que nos reveste de toda a armadilha do inimigo. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e por tudo que o Senhor ainda há de fazer. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos nesta noite, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, e a igreja que crê diga amém e graças a Deus. Amém, igreja? Pode se assentar no seu lugar. Abra a tua Bíblia, se você também quiser ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, a tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, uma breve meditação para nós. Quero agradecer também àqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, que Deus também abençoe a sua vida.
poderosamente. Você que se dispôs a assistir o nosso culto online, compartilhe aí com os seus amigos, com os seus familiares, para que a mensagem alcance mais pessoas através das redes sociais. Amém, irmãos? E todos aqui em questão, 24, versículo 13, perdão. Irmãos, vamos compartilhar os nossos cultos nas suas redes sociais, nos seus status, no Instagram, porque a rede social é um caminho muito grande para a gente alcançar as vidas de pessoas que às vezes não estão aqui, às vezes pela enfermidade, às vezes não tiveram condição, mas através das redes sociais nós temos como alcançar a vida dessas pessoas. Lucas capítulo 24, versículo número 13, são alguns versículos aqui, mas vamos ler para a edificação do corpo de Cristo. Diz assim, Lucas 24, 13, aquele que encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distanciava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu peregrino e em Jerusalém, não saber as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperássemos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, e é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava o que dele achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu, e o partiu lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, enquanto pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregando os 11 e como estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho e como deles foi conhecido o partir do pão. Amém? Pode se sentar. Irmãos, o texto aqui de Lucas que nós acabamos de ler é bem nítido, que fala dos dois discípulos do caminho de Emaús. Alguns estudiosos dizem que era um casal, outros dizem que eram dois discípulos. Mas o texto diz que eram dois discípulos que iam para a aldeia de Emaús. E o que me chamou a atenção aqui nesse texto é que no versículo de número 17, a Bíblia vai dizer que eles estavam tristes, indo para o caminho, conversando entre si de tudo aquilo que havia acontecido, sobre a morte, sobre a cruz, sobre a crucificação de Jesus ali na cruz, e também sobre a sua ressurreição, se a gente ler no início do capítulo 24. É bem visto que esses discípulos, eles estavam tristes porque eles não entenderam tudo aquilo que Jesus havia ministrado, dizendo que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Os discípulos estavam ali entristecidos, não crendo que de fato aquilo que Jesus havia dito aconteceu. E quando Jesus aparece a esses discípulos
discípulos e pergunta para eles por que eles estão tristes, o próprio Jesus vai dizer: porventura és peregrino em Jerusalém, não tem visto tudo o que tem acontecido? E eles vão dizer do profeta, que era um homem que era profeta, vamos dizer assim, só discorrendo aqui para não ler novamente o texto. E Jesus, a partir do versículo 25, ele vai dizer: honestos e tarde de coração, para crer em tudo que os profetas lhe disseram. E Jesus começa ali a discorrer as Escrituras, começando por Moisés e todos os profetas. E o que me chamou a atenção, irmãos, nessa noite, que o Espírito Santo pediu para que eu abrisse esse culto, é que no versículo 32, a Bíblia vai dizer: disseram um para o outro, porventura não ardia em nossos corações, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Irmãos, não há outro método, não há outro artifício, não há nada que nós possamos fazer que possa mudar a vida de uma pessoa, se não for através das Escrituras, se não for através da palavra de Deus. Porque aqui esses discípulos estavam sem esperança, esses discípulos estavam entristecidos, e muitas vezes muitas pessoas que estão entristecidas, amargurados, andando por caminhos tortuosos, e só a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida dessas pessoas. Só a palavra de Deus tem o poder para fazer essas pessoas retornarem para o caminho do Senhor. E a palavra vai dizer no versículo 33: e na mesma hora, depois de Jesus ter aparecido a eles, revelado, abrido os olhos deles, no versículo 33 vai dizer: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam os 11 que estavam com eles. Amém, irmãos? O que fizeram eles ter novamente esperança, o que fizeram novamente eles voltarem para Jerusalém, porque em Jerusalém havia uma promessa: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Foi a palavra de Deus. Então não há outro meio, não há outro artifício, não há nada que nós possamos fazer que possa mudar a vida de uma pessoa, porque é através do Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado. É a palavra de Deus, é a palavra que tem o poder para transformar uma família, é a palavra de Deus que tem o poder de pegar aquele que está perdido e fazer ele retornar para os caminhos do Senhor. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar a vida de uma pessoa por total e completo. Amém, meus irmãos? Porque Jesus, ele é o antídoto para os pecados. É só Jesus. É como uma picada de cobra que só se resolve com o antídoto. Para uma vida pecaminosa só se resolve pelo poder da palavra de Deus. E esse poder da palavra de Deus é Jesus Cristo. Amém? Por isso que o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Fique de pé mais uma vez no seu lugar. E de pé mesmo eu queria convidar um irmão para estar orando. Você que sentir no coração, se você também quiser ficar ajoelhado, você que sentir no coração, faça uma oração para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Assim que Deus permitir, você pode começar a orar. Grandioso Deus, Pai amado, Deus das maravilhas, o Senhor que é rico em poder e misericórdia, Pai. Senhor, estende suas mãos, Senhor, toca nossos corações, para que nós possamos ser pessoas melhores, ser pessoas do coração menos enrijecidos. Senhor, eu agradeço, Senhor, pela preocupação do Senhor com cada um de nós, pelo cuidado, meu Pai, estendido a cada um de nós, pela maneira que tem conduzido a sua palavra até os nossos corações. Que possamos continuar nas suas veredas, que possamos continuar fazendo aquilo que te agrada, meu Pai. E tudo aquilo que for contra a tua vontade, que o Divino Espírito Santo, que o Senhor Espírito Santo tire do nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra ti, para que nós possamos permanecer na sua vontade. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Quero passar agora para o louvor. Amém.
Senhor, irmãos. Hoje é um dia especial, é o dia da ceia do Senhor. É um memorial onde nós podemos lembrar de tudo que Cristo já fez na nossa vida. Que você possa louvar ao Senhor em espírito e em verdade. Vencido foi.
Aleluia, Jesus. No nome do Senhor, aleluia. Aleluia. Fala de
Senhor usa agora, Deus, o teu servo como instrumento, Deus. Usa os lábios dele, ó Pai, para estar transmitindo a nós a tua santa palavra, Pai. E que ela possa fazer morada em nossos corações. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, ó Deus. Que o Senhor continue com a tua mão estendida sobre cada um de nós para nos abençoar e guardar, Pai. Visita também aqueles que estão em casa, Pai. Aqueles, ó Deus, que não puderam estar aqui nessa noite, ó Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja visitando e abençoando, Pai. Porque em nome do teu filho amado Jesus é que eu oro e agradeço. Amém. 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 Amém, irmãos? Poder se sentar em nome de Jesus. Irmãos, quero dar uns recados aqui bem rápido. Amanhã será uma sociedade de casais na casa do irmão Sosmar, isso mesmo? Chamar o Sosmar aqui para estar passando o endereço, porque a gente coloca no grupo, mas porventura possa ter alguém aqui que não esteja no grupo, que está passando o endereço da rua e o número da casa, em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Então, irmãos, a célula de casais será amanhã na rua Antônio Lemos Martins, antiga 26, para quem conhece o bairro aqui, a região, número 321, tá? Você e seu cônjuge será muito bem-vindo e com certeza fará uma grande diferença na vida conjugal de vocês, amém? Amém, irmãos? Então não deixe de participar, você que mora aqui perto, você que quer participar com seu cônjuge, vai lá nessa sala de casais, vai ser bênção na sua vida. Amém? Todas as quartas-feiras nós temos também o nosso culto de oração. Na quarta passada, irmãos, houve uma intercessão aqui muito grande. Cada mulher que esteve aqui no culto orou por um ministério, orou pela nossa nação, orou pelos casais, orou pelas famílias desta igreja. Então eu quero encorajar você também a participar do nosso culto de oração. Se eu fosse perguntar a cada um aqui, irmãos, eu queria que você dissesse amém. Quem já teve uma resposta de oração? Amém. Quase toda a igreja. Nós já tivemos resposta de oração. Nós também temos um caderno onde nós colocamos o nome de um familiar, de uma pessoa que está afastada, de uma pessoa que está enferma. E Deus conta comigo e com você para esta obra, de interceder, de orar por pessoas que estão necessitando de uma oração. Então eu quero convidar você para esse culto de oração, que é voltada para a oração mesmo, irmãos. E o que a nossa nação precisa, o que nós precisamos, a nossa casa precisa é de oração. E na palavra de Deus há uma recomendação para que nós oremos sem cessar. Então eu quero convidar você nesta quarta-feira, a partir das 7h30, para o culto de oração. Também quero convidar você para os domingos, a EBD. Irmão, tem sido bênção o que nós temos aprendido aqui com a lição. Hoje nós falamos sobre o testemunho do cristão, que está baseado no textual lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Nós sermos testemunha em Jerusalém, Judéia e Samaria. Nós aprendemos hoje o que é ser verdadeiramente testemunhas de Cristo. Então quero convidar você também para estar participando das nossas EBD, porque a palavra de Deus diz que nós devemos crescer na graça e também no conhecimento. Então é muito importante que a gente tenha conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a pessoa pergunta algo para nós ficamos perdidos, porque falta-nos conhecimento. Mas hoje nós temos essa oportunidade que é a EBD, nós vamos aprender mais de Cristo, da palavra de Cristo. Então quero encorajar você também para participar da EBD. Nós temos também um visitante, o Júlio, o genro do pastor Fernando, amém? Amém. O que a igreja tem para dizer para esse grande homem de Deus? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre para ficar. Amém. Irmão, tem mais algum visitante? Amém? Não? Quero chamar o pastor Fernando neste momento. Queria pedir para a igreja se colocar de pé para que nós possamos estar orando para a vida do pastor, abençoando ele através das nossas orações, que vai estar ministrando a palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Estenda tuas mãos em direção ao pastor, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e te glorificar neste momento. Obrigado, meu Pai, pela vida do pastor Fernando, pela sua família. Obrigado, meu Pai, porque ele vai trazer a tua palavra aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Que possamos neste momento, meu Pai, ser ricamente abençoados. O Senhor tem usado ele das demais vezes, meu Pai, não vai ser diferente nesta noite. Esconda ele, meu Pai, atrás de ti, para que somente o Senhor apareça. E que tudo que sai do lábio dele, meu Pai, seja para a edificação da
E a Ele, meu Pai, que tem igreja de Espírito para ministrar a Tua palavra. Que através do poder do Espírito Santo, meu Pai, vidas venham ser transformadas. Que o nosso coração neste momento venha ser quebrantado pelo poder da Tua palavra. E que possamos, meu Pai, nesta noite ser ricamente abençoados. É assim que nós te pedimos, é assim que nós te agradecemos. E a igreja que crê diga amém. Amém. As crianças com perdão. Amém. Ô, glória! Irmãos, amém? Quero chamar as crianças de Júnior neste momento, amém? Quero pedir desculpas. As crianças, Júnior, as tias. Eu podia falar que deixei o pastor, né? Mas o crente não pode mentir, né? O crente tem que ser verdadeiro. Isso hoje foi testemunho. Testemunho. Em Cristo, diga a verdade, não mente, amém? Irmão Will, pode com as crianças, por favor. Estendam as mãos para cá, voltem os seus pensamentos, os vossos corações para as nossas crianças. É o futuro, não só da igreja de Primavera, mas é o futuro da nação que está aqui, das nossas crianças. Para que Deus envie os seus anjos para cuidar de todos eles, para que ministre na mente dessas tias que tiram os pontos para poder passar mais do Senhor para essas crianças. Nós precisamos orar e pedir a Deus que sejam sempre com elas e com as crianças para que eles possam aprender sem nada atrapalhar, porque o inimigo está semeando coisas horríveis na cabeça das nossas crianças. Somente Deus para conseguir livrar as crianças da mão. Poderoso Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, estamos na Tua presença, meu Pai. Eu estou aqui para pedir, meu Deus, em nome dessas crianças maravilhosas que estão aqui presentes na igreja Batista da Primavera, Senhor, seja com elas, meu Pai. Abençoe, meu Deus, as tias que disponibilizam a trazer o ensinamento da Tua palavra para essas crianças. Que elas possam crescer na Tua palavra, meu Pai. Que elas possam ter intrepidez, ousadia, Senhor. Que elas cresçam cada vez mais em rumo ao nosso Mestre Jesus. E que elas possam ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Graça e a paz, meus amados irmãos. Amém. Antes de eu começar o meu sermão, eu não poderia de agradecer cada um de vocês aqui. Esse um mês que o nosso pastor Adriano está de férias, a igreja esteve aqui presente, os irmãos e irmãs estiveram aqui, nos apoiando a família pastoral, para que as coisas ocorressem da maneira que o nosso Senhor fez, colocou para esse dia, colocou para esse mês, colocou para o mês passado. Eu quero fazer uma oração em gratidão a cada um de vocês. Fique de pé, meus amados irmãos. Pai amado, Pai querido, nessa noite eu quero orar a Ti, Pai, em gratidão por cada irmão que está nesta igreja, por cada irmã. Cada um dos irmãos que se dispuseram a estar aqui, Pai, dando continuidade na Tua obra, a todo momento, se dispuseram a estar na brecha, Pai amado, em orações, em trabalhos, em pregações, em edificação de vidas, Pai. Eu louvo e agradeço pela vida desta igreja, Pai, pelos ministérios desta igreja, Senhor, que está a todo momento, Pai, fazendo a Tua vontade, Pai, que nós sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Então nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu agradeço pela vida de cada irmã e cada irmão desta família, Senhor, que fez com que as coisas ocorressem tudo bem, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua mão poderosa que esteve sobre as nossas vidas, sobre a vida dos Teus servos, do pastor Adriano, para que ele pudesse descansar, Senhor, tranquilamente, Pai. Então eu louvo, Pai, eu Te agradeço pela vida de cada irmão nesta noite, Pai. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Podeis sentar, meus amados? Hoje eu tenho uma visita ilustre aqui. Meu genro. Falei que se você não viesse, eu não ia dar a bênção para ele casar. Falei, você vem ou você não casa. Obrigado por você ter vindo aqui, meu genro, meu filho. Meu filho mais velho. Amo muito ele, porque ele se tornou um filho para mim também. Não gerado por mim pela minha esposa, mas é aquele filho do coração. Amo muito ele. E estar aqui conosco essa noite é uma felicidade. Porque ele só me vê pregando pela internet.
Ele não tinha me pregar ainda pessoalmente. Quem ainda aumenta maior é a minha responsabilidade nessa noite, né? Tem que pregar direitinho. Amém? Amém. Abra suas Bíblias no profeta Zacarias. Zacarias capítulo 1, os versículos de 1 a 6. Zacarias capítulo 1, dos versículos de 1 a 6. Amém? Todos acharam? Amém. Aqueles irmãos que podem se colocar de pé e rever essa palavra. E a palavra de Deus nos diz essa noite: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu vos tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: convertei-vos agora os vossos maus caminhos das vossas más obras, mas não ouviram e nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, aonde eles estão? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim. Estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos exércitos fez tensão em nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Podeis assentar, meus amados irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, a Tua palavra ela foi aberta, a Tua palavra ela foi lida e a Tua palavra será pregada nessa noite. Enche-nos, meu Pai, com o Teu poder, com a Tua força. Abre os nossos corações para que eles possam ser receptivos, os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra e praticar essa palavra. Que a Tua palavra, Pai, ela nos sara, ela nos cura e ela muda as nossas vidas. E nós queremos que mais e mais pessoas venham ter esse encontro com o Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, através da pregação do Teu Evangelho. Então nessa noite nós estamos aqui reunidos, Senhor, como a Tua igreja, uma igreja que prega a verdade, que vive a verdade. E nessa noite nós nos colocamos diante de Ti como uma igreja, unidos num só propósito, para que nós diminuamos, para que Tu cresças. Que o Senhor venha abençoar este bairro, Pai, que tanto carece de Ti, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a nossa cidade de Uberaba. E é com grande voz que essa noite nós dizemos que a cidade de Uberaba pertence a Ti, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, Pai. E nós cremos que o Senhor tem o poder de mudar a história de Uberaba, Pai. Que Tu és um Deus fiel, Pai. Tu és um Deus o Todo-Poderoso, Tu és o Senhor dos exércitos, Pai. Assim como está escrito no livro de Zacarias, por 52 vezes, está dizendo ali que o Senhor é o Senhor dos exércitos. É o Senhor que marcha, é o Senhor que luta as nossas batalhas e as vence, Pai. Nós estamos aqui como instrumento da Tua vontade, para que nós possamos ser usados, Pai. Pai, hoje nesta manhã nós aprendemos, Pai, nós recebemos o poder, Pai, para ser Suas testemunhas, os Seus mensageiros, para alcançar vidas perdidas, desgarradas, que estão condenadas ao inferno. E nesta noite nós declaramos com grande voz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a Tua igreja, Pai. A igreja que vive a verdade. Então, em nome de Jesus, abençoa os cultos, Pai. Aonde estiver uma igreja aberta, pregando a Tua verdade, Pai. Que ela venha se manifestar o Teu poder, a Tua glória, a Tua honra, Pai, sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares. Que nós sejamos canal de bênção para alcançar vidas perdidas. Usa-nos, meu Pai, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Pai. Usa-nos, meu Pai. Assim nós estamos aqui reunidos para ser usados na Tua obra. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu meditando nesse texto, meus amados, eu acabei meditando e vi uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, eu gostei muito. E ele diz assim: é preciso gritar aos ouvidos de todo o Brasil e dizer que o pecado é o próprio das nações, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Feliz é a nação que Deus é o Senhor. Essa mensagem nós temos pregado. E o título do meu sermão é
Deus nos chama para um arrependimento verdadeiro e genuíno. A todo momento, o nosso Senhor, através da palavra de Deus, através dos seus mensageiros, vem pregando para que eu e você nós tenhamos arrependimento. Não é só arrependimento comum, verdadeiro e genuíno, para que nós possamos ter esse encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não mediu esforço. Ao longo da história da humanidade, ao longo da história do povo judeu, Ele vem enviando seus profetas, vem enviando seus mensageiros para que a palavra nos alcançasse também neste dia. Em pleno século XXI, a palavra chegou a nós, porque homens e mulheres entenderam que deveriam pregar a palavra, deveriam pregar sem cessar a palavra. E essa mensagem que liberta, que cura, que restaura, chegou a mim, chegou a você, chegou à igreja do Primavera. E ela vai chegar em mais partes. É necessário chegar. Mas é necessário também nós entendermos que nós precisamos entender e pregar aí fora o arrependimento verdadeiro, genuíno. Não arrependimento comum qualquer. Por emoção você se arrepende, não, é verdadeiro arrependimento. Você muda a sua vida, você muda a sua história, você transforma a sua vida por completo, porque você permitiu que o nosso Senhor Jesus Cristo mudasse a sua vida. Você permitiu, aceitando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito de Deus nos selou e mudou a nossa história por definitivo, por completo. Mas muitas pessoas aí fora não conhecem isso, não sabem, não entendem que é necessário um arrependimento. E arrependimento tem um significado importante. Eu gosto muito, tem vários. Arrependimento é mudança de direção. Eu gosto muito disso. É você dar meia volta. Aquele caminho que está te levando para a condenação, para a morte eterna, você vai dar meia volta e voltar para os caminhos do Senhor, voltar para os caminhos do nosso Deus. E Ele fez o seu melhor. Ele entregou o nosso Filho, o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, naquela cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. É desse arrependimento que nós estamos falando. Nós precisamos entender esse arrependimento. Tem que ser verdadeiro, genuíno. Mas as pessoas aí fora não entendem esse arrependimento. Que é necessário uma mudança completa de vida para receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. E muitas pessoas não entendem. É justamente isso que o texto está dizendo para nós essa noite. É justamente isso que o capítulo 1, versículos de 1 a 6 quer tratar. Deus chama o seu povo a um arrependimento verdadeiro e genuíno. O povo de Israel estava voltando do cativeiro, após a execução do juízo de Deus sobre a nação. O juízo de Deus foi executado sobre a nação de Israel. Mas antes do pré-exílio, o nosso Senhor foi mandando os profetas, informando que era para eles voltarem, se reconciliarem com Deus, deixarem aqueles caminhos, para deixar aquela vida deles, a idolatria, o pecado, que era a causa da destruição da Israel e do seu povo que estava indo no cativeiro. Mas eles não ouviram, não deram ouvido, não entenderam que era necessário um arrependimento genuíno e verdadeiro. E esse texto trata de algo importante. A nova geração que estava voltando do exílio tinha que entender, tinha que compreender que eles não poderiam repetir os mesmos erros dos seus pais. É por isso que Deus estava chamando ele, olha, venha para um arrependimento verdadeiro, genuíno, ou seja, em poucas palavras, não cometa os mesmos erros de seus pais, porque a minha palavra é fiel. O que eu disser vai acontecer, o que nosso Deus disser irá acontecer. Mas em muitos momentos, assim como o povo de Israel não deu ouvido, a nossa nação não está dando ouvido ao que o Senhor quer tratar, ao que o Senhor quer mudar em nossas vidas, o que o Senhor quer mudar em nossa nação. Não está entendendo que é necessário se arrepender, e o Senhor a cada dia está enviando mensageiros, como está em Atos 1:8, homens e mulheres que pagam o preço de pregar o Evangelho, de sair das suas residências, nos visitarem, para que nós recebêssemos a mensagem que nos salvou, que nos tirou da escuridão, da morte eterna, do pecado, da condenação eterna. E nós não podemos cometer os mesmos erros, meus amados irmãos. E a nossa geração está cometendo os mesmos erros dos nossos antepassados. Apesar de décadas e décadas que tem sido pregado o Evangelho na nossa nação, os erros continuam. Os mesmos pecados, a mesma idolatria, continua ainda presente na nossa geração. E isso precisa ser mudado. O Senhor quer tratar a igreja, quer nos tratar o seu povo. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, nós precisamos mudar esse pensamento.
precisamos mostrar para a nossa nação que se a nossa nação não se arrepender dos seus maus caminhos, a condenação virá. Abra suas Bíblias em Romanos 14, por favor. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus. Romanos 14, dos versículos 10 ao 12. Romanos 14, versículos 10 ao 12. E a palavra de Deus nos diz: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus, crentes e não crentes, incrédulos e não. Todos nós nos apresentaremos diante de Deus e prestaremos contas dos nossos atos, das nossas atitudes. E não será diferente com o nosso povo, com a nossa nação. Ela se apresentará diante de Deus e prestará contas. E nós todos os dias estamos sendo informados. Todos os dias, mensagens chegam para nós de arrependimento. Convertei-vos dos maus caminhos. É isso que é a mensagem, é isso que o livro está dizendo para nós essa noite. Essa mensagem, para nós nos arrependermos, voltarmos para Deus, de todos os nossos corações, mas um arrependimento verdadeiro, genuíno. Não é só para falar, não é só por emoção, não é só porque nós estamos falando. É necessário um arrependimento genuíno. Nós precisamos nos lembrar de onde Deus nos tirou. Nós somos nada. Nós somos pó e cinza. E Deus nos lembrou de nós. Nos tirou da condenação, da morte eterna. E entregou o seu melhor. Ele não mediu esforço para que você, nós tivéssemos a vida eterna. Mas é necessário um arrependimento, uma mudança de vida. Direção mesmo. É aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Meus amados irmãos, era um chamado para uma reflexão profunda sobre os pecados cometidos pelos seus antepassados e que a nova geração que estava voltando do cativeiro não deveria cometer os mesmos erros dos seus pais e ainda deveriam ouvir novamente a voz do Senhor através de seus profetas. O que mais me tem assustado é que as pessoas hoje não querem mais ouvir a palavra de Deus. Querem ouvir tudo, menos a palavra de Deus. E olha que o Senhor tem mandado mensageiros constantemente para ser informados. A nossa nação. E hoje, com o acesso à internet, com as redes sociais, todos os dias chega uma mensagem de arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Mas a nossa nação, assim como o povo de Israel, continua com a dura serviço. Não entendeu ainda que é necessária uma mudança completa. Mas cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, a igreja do Senhor, a fazer. Pregar a mensagem, pregar a palavra, a começar em nossos lares, a começar com as nossas famílias, a começar nas nossas ruas, nos nossos bairros. Nós temos que pregar a mensagem, levar o Evangelho. Assim como esse Evangelho chegou a mim, chegou a você, tem que chegar nas outras pessoas. E é necessário. Eles estão condenadas ao inferno, meus irmãos. Se hoje elas morrerem sem Jesus Cristo, elas vão direto para o inferno. Se elas não entenderem que é necessário um arrependimento e nem entregar a vida para Jesus Cristo, elas vão para o inferno. E é o nosso dever como cristão, que a palavra não chegou até nós e nos salvou. E devemos pregar esse Evangelho para mudar a história da nossa nação. A nossa nação precisa compreender que precisa ter um arrependimento. E urgente, é necessário. Nunca foi tão urgente um arrependimento para a nossa nação. O Brasil está caminhando a passos largos para a destruição moral. A destruição total da nação. Os fundamentos morais estão afundados, meus amados irmãos. O nosso país está num lamaçal de pecado. A corrupção chegou em todas as áreas, em todos os níveis. Não é só a questão política, não. Em todas as áreas. É necessário que eu e você nos arrependamos e pregamos o Evangelho de arrependimento também. Pregar que Jesus Cristo ele vai salvar a nossa nação, vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida. E eu quero fazer uma aplicação para as nossas vidas, para a nossa nação, em nossa época. Em muitos momentos, o comportamento do nosso povo reflete os mesmos erros cometidos do povo hebreu. Os mesmos erros cometidos pelos nossos antepassados.
a mesma idolatria se faz presente na nossa nação em pleno século XXI. Após 522 anos e alguns meses, a mesma idolatria se faz presente na nossa nação. Os mesmos erros ainda se faz presente. E a grande pergunta, como nós podemos mudar isso? Será com as nossas próprias forças? Será com os nossos braços? Ou será com o poder do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós não recebemos o poder, mas esse poder vai ficar retido com a gente? Vai ficar guardado? Ou é para ser manifestado aí fora? Para que as pessoas possam enxergar Cristo em nós. Nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. Interessante, lá no grego fala dunamis, que significa dar, significa dinamite. Traz a raiz para dinamite. O que a dinamite faz? Ela abre passagem. Ela abre estradas. É esse poder que eu e você nós recebemos para ser testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, para levar a mensagem de arrependimento a essa nação que tanto carece. As pessoas precisam compreender e entender essa mensagem para salvar vidas. Nós recebemos o poder, meus amados irmãos. Não é para ficar guardado, retido em nossas casas, em nossos lares. É para ser demonstrado. Mas nós precisamos entender que esse poder não é nosso, veio de Deus, para ser usado na obra dele. E a gente tem que ter o máximo de cuidado para usar esse poder. É dele, do nosso Deus. Meus amados irmãos, nosso Deus ao longo da história foi criando pontes. Para que eu e você, o intuito, para que eu e você nós pudéssemos voltar para Ele. E Ele terminou com primazia, quando Ele entregou o seu Filho naquela cruz. Abra suas Bíblias de João 3,16. Ele concluiu com primazia. Ele concluiu a única ponte que vai nos levar para Deus. A única ponte que vai nos levar de volta para o nosso Senhor. É um versículo bem conhecido, mas ele tem que ser lido todos os dias para nós entendermos um sacrifício sem precedentes na história da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a ponte final. Nós podemos chegar ao Pai através do nosso Senhor Jesus Cristo, não há outro caminho. João 14,6, vamos lá em João 14,6. João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um caminho, só existe uma forma de chegar ao Pai, é Jesus Cristo. Por isso Ele terminou a sua obra perfeita, para que eu e você nós tivéssemos acesso ao Pai. O véu se rasgou. O nosso Senhor nos deu livre acesso ao Pai, ao nosso Criador. Mas é necessário um arrependimento. Para que as pessoas tenham acesso ao nosso Pai, precisa entregar a vida para Jesus Cristo. E antes de entregar a vida para Jesus Cristo, precisa ter um arrependimento verdadeiro, genuíno, sincero, de todo o coração. É se prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. Estou aqui, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões, Pai. Eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. É o único caminho, é a única forma de nós chegarmos ao nosso Pai. E o nosso Deus deixou para nós esse livre acesso através do seu Filho amado. Vamos orar? Se coloque de pé, vamos orar, para que nossa nação venha ter esse encontro com o Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, reunidos, orando a Ti, clamando e pedindo, Senhor, tende misericórdia da nossa nação, Pai. Que a nossa nação, o Brasil, venha entender e compreender, Senhor, que Tu és o único caminho. Não há outro caminho que te leve ao Senhor, Pai. Não há outro meio, não há outra forma. Por mais que as pessoas digam que existem outros caminhos, não há, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor venha usar a Tua igreja para ser sal e luz nessa terra, para alcançar, Senhor, as multidões que estão perdidas, meu Pai, da nossa nação, que não conhece a Ti, Pai.
Enche-nos, meu Pai, com o Teu Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ser testemunhas vivas, meu Pai, do Teu Evangelho e anunciar as boas novas, Senhor, para alcançar as ovelhas perdidas que estão aí fora. Tende misericórdia de nós, Pai. Aumente, Senhor, os nossos dons para ser usados na Tua obra. Usa cada um de nós aqui esta noite, Senhor, a começar de mim. Pai, usa cada ministério dessa igreja, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Poder sentar, meus amados? Meus amados irmãos, o livro de Zacarias ensina que a salvação pode ser obtida por todos. O último capítulo descreve os povos de todo mundo vindo adorar a Deus, o qual deseja que todas as pessoas sigam. Eu quero abrir um parênteses aqui, que essa não é a doutrina do universalismo. Que tem sido pregado que você pode fazer qualquer coisa. Você pode manter a sua vida do jeito que ela está, que você será salvo, você entregou a vida para Jesus Cristo. Mas não é dessa forma. A gente não está aqui para pregar o universalismo, que todas as pessoas vão ser salvas. Tem que ter um arrependimento, tem que ter uma mudança de vida. E arrependimento gera mudança de vida, de transformação. Mas o que tem sido pregado ultimamente é que você pode fazer qualquer coisa com o seu corpo, com a sua vida, sua alma, o seu espírito vai voltar para Deus. Mas não é isso que diz a palavra de Deus. Abra suas Bíblias em 1 João 3. 1 João 3. João 3, versículo 9. E a palavra de Deus nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois que permanece nele a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Não vive na prática do pecado. Não vive pecando, porque não entendeu, teve um arrependimento genuíno, verdadeiro. Então nós não pregamos aqui no universalismo, que você pode fazer tudo, você pode fazer qualquer coisa. Você entregou a vida para Jesus Cristo, mas se você entregou a vida para Jesus Cristo, verdadeiramente há mudança de vida, porque onde chega o Evangelho, há transformação, há mudança, muda o ambiente onde você vive. Quando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo chega, há poder, há transformação, então há mudança de vida. É o desejo de Deus que todos sejam salvos, mas é necessário que cada um queira ser salvo, entenda que tem que entregar a vida para Jesus Cristo, que tem que ter mudança de vida, arrependimento verdadeiro, constante. É santificação, é um processo progressivo e permanente até que o nosso Senhor venha buscar-nos. Nós temos que entender porque salvar faz parte da natureza de Deus. Em vez disso, olha o que o livro nos ensina. Ensina que Deus deseja que todas as pessoas o adorem e aceitem aqueles que o fazem independente da sua nacionalidade. Isso aqui, independente da nacionalidade, independente de onde você veio. Se você entregou a vida para Jesus Cristo verdadeiramente, você vai se tornar um verdadeiro adorador que o adora em verdade e espírito. Aumenta mais a nossa responsabilidade. Nós precisamos pregar ainda mais, que há muitas pessoas que não entendem. Há muitas pessoas de outras nações, de outros povos, que não entendem que é Jesus Cristo que vai salvar a vida delas. Aumenta a nossa responsabilidade como cristãos. Eu e você, nós, como a igreja do Senhor, precisamos pregar a palavra a todo momento. Quer seja oportuno, quer não. Continue pregando a palavra de Deus. Ele cita o que fazem independente da sua nacionalidade, suas expressões nacionais ou políticas. Como foi na liberação de Judá e de Jerusalém de seus inimigos políticos. Finalmente, Zacarias pregou que Deus é soberano sobre este mundo, apesar de qualquer aparência do contrário. Muitos acham que Deus perdeu o controle do mundo. Ou muitos acham que Deus não existe. É o que mais nós temos ouvido. Deus não perdeu o controle do mundo. Ele virá julgar este mundo. Ele não perdeu o controle deste mundo. Deus não muda, Ele é imutável. Ele virá e julgar o mundo inteiro. Ele não perdeu o controle. Por mais que as pessoas achem que Deus perdeu o controle, Ele não perdeu o controle. Tudo está na mão dele. E Ele virá. Chegará o tempo. E as pessoas não estão entendendo isso. É chegado o tempo de nós nos arrependermos, nos convertermos e passar essa mensagem de arrependimento verdadeiro
que é necessário entregar a vida para Jesus Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja. O que Deus espera de nós, meus amados irmãos? O que Deus espera de você? O que Deus espera de mim e de você nessa noite? Já se perguntou? O que Deus está esperando de nós? Quando nós lemos a Bíblia e compreendemos a palavra do nosso Senhor, compreenderemos que Deus deseja a adoração sincera e vida moral de nós hoje. O exemplo de Zacarias de romper com preconceitos nacionais nos lembra que devemos alcançar todas as áreas da nossa sociedade. Devemos estender o convite de Deus à salvação às pessoas de todas as origens, nacionais, língua, raças e culturas. Mas nós estamos vendo isso. Nós estamos vendo uma acepção de pessoas. Eu determino quem vai ser salvo ou não. Quando eu me recuso a pregar a palavra para uma pessoa que pensa diferente de mim, ou porque ela tem uma cultura diferente, eu estou deixando de anunciar o Evangelho, estou deixando de anunciar o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nosso dever é pregar a palavra. Quem convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus é o Espírito Santo de Deus. O nosso dever é pregar a palavra a todo momento. Nós precisamos mostrar para esse mundo que só Jesus Cristo que fez a expiação do pecado. Não há outro meio de fazer a expiação do pecado. Somente através de Jesus Cristo. Não há outro nome não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Abra suas Bíblias em Atos 4:12. Atos 4:12. E a palavra de Deus nos diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe outro nome. Importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo. Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de pregar a palavra. Não deixe de pregar a palavra. Meus amados irmãos, e olhando para o texto, quais lições nós podemos tirar e trazer para as nossas vidas? E o mais importante, como aplicá-las corretamente? Vamos voltar em Zacarias. Mantenha sua Bíblia no livro de Zacarias. O que nós precisamos fazer? Primeiro, nos versículos de 2 a 3, apesar de estar irado, Deus chama o seu povo para o arrependimento verdadeiro, genuíno e conversão a Ele. No versículo 3, vemos o uso do Senhor dos Exércitos pela primeira vez, o qual ocorre 52 vezes neste livro. Tamanha era a importância que Deus estava dando ao seu povo. Não era apenas um chamado qualquer, era um chamado para os judeus voltarem para Deus. O povo tinha voltado do exílio da Babilônia, mas não tinha voltado para Deus. Vamos ler esses versículos novamente? Zacarias, capítulo 1, versículo 2 e 3. 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? E não é diferente com o nosso povo. Enfrentamos uma espécie de exílio, só que diferente do exílio babilônico. Nós enfrentamos o exílio do Covid-19 em 2020. Nós enfrentamos. Ficamos longe do nosso Senhor, longe da casa de Deus. E após o término, muitos voltaram do isolamento imposto. E nesse período, meus amados irmãos, é triste dizer isso, mas surgiram 3 classes de cristãos. Surgiram 3 classes. A primeira classe, os que realmente voltaram do isolamento, mas não voltaram para Deus. São os irmãos que deixaram, não estão mais congregando em nenhuma igreja, eu não digo placa de igreja, mas não estão em nenhuma igreja. Depois do isolamento, deixaram Deus, voltaram para suas atividades normais, voltaram para suas vidas, voltaram para suas rotinas, mas não voltaram para Deus. Nós não sabemos o motivo. Por que essas pessoas deixaram a Deus? Voltaram para todas as suas atividades, voltaram a trabalhar, voltaram a passear, voltaram a fazer tudo, voltaram a deixar de usar máscara, deixaram de voltar, voltaram a ter todas as suas atividades, voltaram a ir no supermercado normalmente, fazer suas atividades, mas não voltaram para Deus. Essa é uma classe que me entristece muito.
Porque ouviram a palavra de Deus, receberam a palavra de Deus, mas não a guardaram. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Essas pessoas não guardaram o seu coração. Deixaram que as tristezas deste mundo, as dificuldades, tomassem conta da vida delas. E elas deixaram a Deus. Voltaram do isolamento para tudo, menos para a casa de Deus. Menos para a comunhão com o nosso Senhor. Não estão aqui conosco. Não estão em nenhuma outra igreja, nenhuma outra placa. Simplesmente deixaram a Deus. A segunda classe, os que voltaram do isolamento para a igreja, estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. Muitos estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus. Muitos. Não digo a igreja IPP. A igreja, quando eu falo igreja, no modo geral. Estão dentro da igreja, vindo, ouvindo, mas estão longe de Deus. Estão aqui, ouvem a palavra de Deus, participam conosco, mas o testemunho lá fora é totalmente diferente, é contrário dos ensinamentos bíblicos. E nós tivemos hoje uma lição extraordinária sobre o testemunho do cristão. Estão dentro da igreja, mas estão longe de Deus, porque o testemunho aí fora diz totalmente ao contrário, vai ao contrário do que a palavra de Deus nos ensina, o que nós devemos replicar aí fora. Estão longe de Deus, mesmo estando dentro da casa de Deus, estão longe, porque não entenderam, não compreenderam que é necessário um arrependimento genuíno, verdadeiro. Não entenderam que um dia o Senhor virá buscar a sua igreja. Não entenderam que um dia o Senhor virá julgar a todos, sem exceção. E toda língua confessará e todo joelho se dobrará a voz do Senhor. Não entenderam, não compreenderam. Ouvem a palavra, mas não a retêm. São ouvintes da palavra, mas não a praticam, não a buscam com entendimento. Não pedem ao Senhor sabedoria para ser usado aí fora. Estão dentro da igreja, mas longe de Deus. É muito triste. Muito triste mesmo. Mas eu quero reforçar a terceira classe que surgiu. Essa é a classe que eu e você, que nós devemos ansiar todos os dias. Eu e você nós devemos desejar a todo momento, em todo momento e a todo instante. A terceira classe, o que apesar do isolamento, nunca saíram da presença de Deus e que a cada dia anseiava para estar na casa de Deus. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa terceira classe é que eu e você nós temos que estar sempre buscando. Que apesar das dificuldades, apesar do isolamento, apesar do exílio que nós enfrentamos, diferente do exílio babilônico, diga-se de passagem, totalmente diferente. É só mesmo uma analogia que nós entendemos. Que houve esse confinamento, nós tivemos separado do templo, separado do nosso Senhor. Nós não tivemos oportunidade de estarmos congregando. Mas essas pessoas, essa classe aqui, ela não desistiu, ela continuou vivendo a palavra de Deus. Ela continuou buscando o Senhor e não anseiava no dia que os decretos deixassem de existir. Nós pudéssemos estar com as portas abertas novamente. Eles estão aqui. Me alegrei, como disseram, vamos à casa do Senhor. Essa classe que eu e você nós temos que buscar. Mas só entenderemos essa classe quando nós entendemos que é necessário um arrependimento verdadeiro, genuíno. Que nossa vida está nas mãos do Senhor. Essa classe que nós precisamos entender e buscar a cada dia. Essa classe não desistiu de Deus. Por mais que a circunstância aí fora dissesse ao contrário, ela ansiava estar aqui, congregando, buscando a Deus. Ela não desistiu. Ela está aqui. E ela está aqui hoje. Eu creio. Quando eu olho cada um dos irmãos que está aqui nessa igreja, eu creio. É a classe que não desistiu. Apesar de tudo, apesar das situações, das dificuldades que está enfrentando, das lutas que cada um enfrenta aqui. O Senhor sabe a luta que você enfrenta, mas independente da sua luta que você enfrenta, você não desistiu. Você está aqui com os joelhos dobrados. Você está aqui nessa casa de oração, para orar, para agradecer. Mesmo nas situações difíceis, você está orando, clamando e agradecendo ao Senhor. Essa é a terceira classe que eu louvo e agradeço a Deus. Fazer parte dessa classe. Para essa igreja fazer parte dessa classe. Essa igreja não deixou de congregar. Eu me lembro quando nós ficamos ali, do outro lado, no pátio, ao ar livre, no relento, para congregar e ouvir a palavra de Deus. Nós não desistimos, nós entendemos e compreendemos, que nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos e entendemos que estaríamos estar aqui na casa do Senhor para ouvir cada vez mais a sua palavra, para aprendermos a buscarmos o Senhor em primeiro lugar.
Mateus 6,33. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão nos acrescentadas. É o que realmente acontece quando a igreja que prega a verdade, que busca a verdade, que vive a verdade, que respira a verdade, é o que acontece. Essa classe que está aqui hoje, essa noite, louvando, cultuando, poderia estar em qualquer outro lugar. Nós recebemos propósito para estar em qualquer outro lugar, mas decidimos estar aqui, louvando e agradecendo a Deus e sermos gratos pela nossa vida, sermos gratos pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, entregando a sua vida lá. Mas eu tenho uma notícia maravilhosa. Mas independente da classe que você possa estar, o nosso Senhor, através do seu Filho amado, está nos chamando para um arrependimento verdadeiro, genuíno, para vivermos uma vida que agrada a Deus, para vivermos o sobrenatural de Deus. Quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, desfrutaremos a vida eterna. Esse é o maior presente, esse é o maior anseio que um cristão deve ter em sua vida, a vida eterna, estar com o Senhor para sempre. O segundo, nos versículos 4 e 5, os judeus, através dos seus pais, dos seus antepassados, recusaram-se a obedecer à palavra de Deus. Apesar do nosso Senhor, ao longo do pré-exílio, os judeus foram informados das consequências que tais atos de desobediência e rebeldia iriam causar, e a eles e a sua nação. Porém, não deram crédito aos profetas, mas logo descobriram que Deus é fiel à sua palavra. Vamos ler o versículo 4 e 5. 4. Não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram nem atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? E fazendo uma aplicação para as nossas vidas, porque o texto nós temos que aplicar nas nossas vidas. O contexto foi para uma outra época. Nós temos que aplicar. O que nós podemos aplicar para as nossas vidas com esses ensinamentos? E não é diferente conosco. A todo momento o nosso Senhor está falando conosco, através das pregações, através de homens e mulheres enviados por Deus, para nos alertar sobre a desobediência, sobre a rebeldia, que tais atos terá consequências que um dia o Senhor irá julgar os crentes e incrédulos. E o nosso Senhor se mantém fiel à sua palavra. O Senhor se mantém fiel à palavra dele? Se mantém fiel à palavra. Ele virá. Só que o que mais assusta, algo que tem de diferente em nossa geração em relação ao povo de Israel, hoje nós temos toda a profecia revelada. Toda a palavra foi revelada. O Senhor se manifestou e Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos guiar. E a nossa geração continua cometendo os mesmos erros. A nossa geração continua rebelde, do mesmo jeito, só que ainda com um agravante. Nós temos toda a palavra revelada. Toda a palavra revelada. Homens e mulheres a todo momento têm pregado o arrependimento. Têm pregado a todo momento. A salvação só vem através do nosso Senhor Jesus Cristo. E mesmo assim a nossa nação se recusa a entender, a mudar de vida. Se recusa a entender que é necessário se dobrar ao único e suficiente Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa nação é indesculpável, porque a palavra de Deus chegou. Ela está em qualquer lugar, livre. Se nós olharmos no nosso celular, nós temos acesso à palavra de Deus. Os cultos, nós temos acesso à palavra de Deus. E todo crente, todo cristão, ele tem acesso à palavra de Deus, tem uma Bíblia em sua casa. E a todo momento tem homens e mulheres dispostos a pagar o preço de oração pela sua vida, pela minha vida, para que nós possamos nos converter. E foi assim que aconteceu. Se você entregou sua vida para Jesus Cristo, você se converteu através de orações, de outras pessoas que pregou a palavra de Deus, de outras pessoas que falou do amor de Jesus Cristo para as nossas vidas, e nós nos convertemos. A nossa nação é indesculpável, porque nós temos todo o acesso ao Senhor, tudo. Mas o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 4:4. E é necessário que eu e você dê um passo de fé e saia aí fora, anunciando, pregando a palavra de Deus. A obediência ao Senhor. Que a nação não pode continuar rebelde, que esse caminho que ela está indo, e a seu povo, é a destruição final. É a morte eterna. Terceiro,
No versículo 6, Deus deixa claro que os erros são passíveis de punição, que o mal sempre será castigado. Vamos ler o versículo 6? Versículo 6. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão em nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. E não é diferente com a nossa geração. Aquilo que plantamos será exatamente o que iremos colher. Portanto, meus amados irmãos, a mensagem que eu quero trazer para essa noite: escolha bem a semente que você irá plantar. E nessa noite, nosso Senhor Jesus está nos chamando para nós escolhermos a semente do arrependimento em Cristo Jesus. A semente que foi nos dada lá naquela cruz através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi derramado, vertido naquela cruz. É essa semente que eu e você, que nós temos que escolher, que a nossa nação precisa escolher, a semente do arrependimento. Porque tudo que essa nação continuar plantando é justamente o que ela vai colher lá na frente. Se ela plantar Jesus Cristo, ela colherá a salvação eterna. Mas se ela colher rebeldia, desobediência, é destruição final para os seus habitantes. E eu e você, nós temos essa responsabilidade de pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como fizeram conosco, devemos pregar a mensagem que vai salvar, que vai curar. Então é um passo de fé. E eu creio que a igreja do Senhor que se levantou nesse século é a igreja que vai anunciar as boas novas até que Ele venha. A nossa geração, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos não vão cometer os nossos mesmos erros. Porque eu e você, nós somos a igreja que vai continuar pregando, sendo fiéis à palavra de Deus, sem mudar, sem alterar a palavra de Deus. É anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, eu quero concluir com o versículo, deixei o versículo primeiro para o último. Vamos lá no versículo primeiro? Versículo 1. No 8º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: parte B. A parte B de Zacarias significa Deus lembrou-se. Baraquias significa abençoado no Senhor. E Ido significa tempo determinado. Nestes 3 nomes está a mensagem do livro. Deus lembrará o seu povo e o abençoará no tempo determinado. Deus, essa noite, está nos lembrando. Ele quer nos abençoar no tempo determinado. Ele vai nos abençoar no tempo certo, com a vida eterna. Então Deus está a todo momento nos lembrando. Ele quer nos abençoar com a vida eterna. Mas é necessário que eu e você nos darmos um passo de fé, nos arrependermos dos nossos caminhos. Se porventura vocês ainda não fizeram, ou se você que está em casa ainda não fez, é o momento dessa noite de você se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para o Senhor. Você que entendeu essa mensagem, eu quero orar pela sua vida antes de nós passarmos para a ceia. Você que compreendeu essa mensagem, você ainda que não entregou a sua vida para Jesus Cristo, se coloque de pé, vamos orar. Se nessa noite você ainda entregou a sua vida para Jesus Cristo e ainda não, você quer entregar a vida para Jesus Cristo, vem aqui à frente, quero orar pela sua vida. Se você ainda não entregou a vida para Jesus Cristo, alguém que quer entregar a vida para Jesus Cristo neste momento, se porventura não o fez, é o momento de nós orarmos. Vem aqui à frente, eu quero orar pela sua vida. Ou se porventura você quer alguma oração em alguma área específica, vem à frente, eu quero orar pela sua vida. É um momento importante na sua vida. Se porventura você está em casa e entregou a vida para Jesus Cristo, é o momento de nós orarmos e entregarmos a vida para Ele. Amém? Vamos orar? Senhor, neste momento, nós estamos aqui reunidos com a Tua igreja. Pedimos, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões. Pedimos também que o Senhor venha interceder, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso povo que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo.
que Tu és o caminho, Tu és a salvação, não há outro nome que importa que nós sejamos salvos. Então nessa noite nós te pedimos que o Senhor venha interceder, o Senhor venha derramar Tuas bênçãos sem medida sobre a nossa nação. Que as pessoas venham compreender, Pai, que Tu és a nossa salvação, Tu és o caminho, a verdade, Pai. Não há outro caminho. E nessa noite nós oramos e clamamos pela restauração por completo do nosso país, Pai. Que a nossa nação venha reconhecer que Tu és o nosso único Deus. Feliz é a nação que tem o Senhor como Deus. Assim nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar para a ceia. Podem sentar, meus amados irmãos. Eu vou convidar o irmão Hilton e a irmã Lúcia para me ajudar na ceia, na distribuição dos elementos. Amém, meus amados irmãos? Quem pode participar da ceia do Senhor? Todo aquele irmão que é batizado, é membro de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com o Senhor, pode participar. Fique de pé aquele irmão e aquela irmã que irá participar quando nós vamos distribuir os elementos. Enquanto o louvor foi entoado, nossos irmãos irão distribuir os elementos. Seja na mente
dos irmãos que desejam participar da ceia ficou sem alguns dos elementos? Todos? Amém? Mais alguém? Amém? A palavra de Deus nos diz essa noite: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Nosso irmão Vitor, ore em favor do pão. Nosso Senhor. Deus amado, Deus querido, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, que deu o seu próprio corpo para morrer na cruz por nós, Senhor, perdoe nossos pecados, Senhor. Pai, esteja até a nós as suas muitas misericórdias. Dê a nós o seu Espírito Santo, que só Ele pode nos levar pelos seus caminhos maravilhosos. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos repetir. Em memória de mim? Em memória de mim. Tomamos o pão. E a palavra de Deus nos diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Para nós. Senhor Deus, Pai querido, e neste momento podemos ser dignos, Senhor, do teu amor e da tua misericórdia, que o Senhor possa nos perdoar pelos nossos pecados, Pai, e nos conceder o teu amor e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Troque o cálice com a pessoa mais próxima que você estiver. Amém? Vamos repetir novamente? Em memória de mim? Em memória de mim. Tomamos. Glória a Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos. Podem sentar? Antes de nós encerrarmos, eu quero fazer um agradecimento aqui por cada um de vocês, cada um dos irmãos que nos ajudaram neste mês de férias do pastor Adriano. Tentar não chorar. Vocês me conhecem, sabe que eu choro um pouquinho. Quero agradecer cada irmão pelas orações,
pelo cuidado de vocês, pela disposição de vocês estarem aqui, a cuidar do templo, a limpar o templo, a fazer o pão da ceia, a fazer tudo aqui na obra. Nada passou despercebido. E antes de você ir embora, eu quero abraçar cada um, tá? Não vai embora sem abraçar. Eu passei perfume. Eu passei perfume, eu estou cheiroso. Eu passei perfume, então eu quero abraçar cada um de vocês e quero agradecer pela vida de cada um dos irmãos e irmãs dessa igreja, pelas crianças. Ocorreu tudo bem. O pastor Adriano, domingo que vem, já estará de volta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela vida do nosso pastor Adriano, que tem conduzido essa igreja. A gente louva e agradece, precisava das férias, do descanso necessário, mas eu quero agradecer cada um de vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Quero agradecer aos irmãos que estão nos assistindo, inclusive o pastor Adriano, a tia Dai, Odete, Aparecido e Evanilson. Deus abençoe a vida de vocês. Os demais irmãos também que vão chegar nessa live. Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. E eu quero agradecer. E eu quero orar mais uma vez pela vida de vocês. Se coloque de pé. Quero chamar minha esposa aqui à frente também. Ela compartilha comigo sobre essa questão de agradecimento. Agradecer pelo carinho de vocês, pela minha família também, pelo cuidado de vocês, por nós. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nessa noite eu quero agradecer ao Senhor, Pai, pela vida de cada irmão desta igreja, e cada irmã, cada jovem, cada criança, porque esteve conosco esse período, Pai, nos ajudando para que a sua obra continuasse, Pai. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos aqui. Essa igreja é preciosa, Pai, que ela tem replicado o teu amor, o cuidado para com as ovelhas, o cuidado para os irmãos ali que não conhecem a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Pai. E nesta noite eu agradeço pela vida deles, Senhor, por essa igreja e por essas portas abertas neste bairro. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Mais uma vez eu agradeço a vida de vocês grandemente. Nós teremos mais um louvor para a nossa irmã Lidiane. E após o louvor nós teremos a bênção apostólica e depois encerraremos. Você que quiser uma oração, precisar, estaremos aqui para orar pela vida de vocês. Amém, igreja. Ainda de pé, vamos louvar ao Senhor. Nosso Deus, Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
querem fazer chorar. Realmente. Amém, meus amados irmãos? E o nosso Senhor te abençoe, te guarde e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Vão na graça e na paz do nosso Senhor. E essa igreja diz: Amém! Nós vamos desligar as câmeras. Aqueles irmãos que precisarem de oração, estaremos aqui. E não vão embora. Eu quero abraçar vocês, tá?